Como o Brasil era o país mais importante da região, ele sempre era o árbitro preterido. E isso irritava profundamente o Solano. Toda análise de ciências sociais, ciências humanas estavam, de certo modo, condicionados por esse grande embate entre Estados Unidos e União Soviética. E não era interessante para a Inglaterra ter os seus parceiros comerciais fragilizados, porque quem ia sair prejudicado no fim do dia era a Inglaterra. Olá, seja muito bem-vindo ao Prometeu História Online. Eu sou o Marcelo Silva e olha, no vídeo de hoje a gente vai falar de uma polêmica historiográfica bem antiga que se arrasta durante os anos e até hoje é motivo de intenso debate. Vamos falar da Guerra do Paraguai, a guerra que envolveu Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Mas como não é muito a característica aqui do canal a gente fazer vídeos longos para falar de grandes temas, aqui a gente não vai falar da Guerra do Paraguai como um todo, mas a gente vai debater especificamente o seguinte ponto: quem começou a Guerra do Paraguai? Esse vídeo é especialmente para debater esse ponto. Bom, vamos começar lá dos primórdios. Basicamente, a gente, durante a história da historiografia, por assim dizer, a gente teve três maneiras de encarar a Guerra do Paraguai, e mais especificamente também o começo dela. Muito antigamente, como era de característica daquela modalidade de história mais antiga, aquela metodologia mais antiga da história, o ufanismo, o nacionalismo, a Guerra do Paraguai era vista na história antigamente como a grande guerra patriótica, a grande guerra formadora do caráter nacional do Brasil. E por muito tempo, dentro da historiografia clássica do Brasil, ela foi tratada desse modo. E como a própria metodologia histórica foi evoluindo no decorrer do tempo, esse olhar ele foi sendo abandonado. E podemos dizer aqui que ali na década de 50, 60, muito especialmente a década de 60, um novo olhar surgiu sobre a Guerra do Paraguai. A ideia de que a Guerra do Paraguai foi fruto do tentáculo imperialista da Inglaterra. E essa tese, ela foi difundida por muito tempo e ela foi muito famosa. Podemos aqui citar dois autores em especiais que foram muito importantes para a difusão dessa tese, que foi o Leon Palmer e Schiavenato, importantíssimos autores que levantaram essa tese, né? Mas vale ressaltar que o contexto histórico, no caso desses historiadores, é muito importante até para entender como que ela ganhou essa projeção. Esses autores escrevem esse material na época da Guerra Fria, na época onde a briga entre as duas potências imperialistas eram muito grandes. Então, toda a política, toda a filosofia, toda a análise de ciências sociais, ciências humanas estavam, de certo modo, condicionados por esse grande embate entre Estados Unidos e União Soviética. E essa questão do imperialismo ocidental, sobretudo para as esquerdas, era uma questão muito cara. E isso ganhou capilaridade dentro das teses históricas, dentro da própria metodologia histórica. E autores recentes, ao analisar o porquê da tese da Inglaterra ser a grande arquiteta da Guerra do Paraguai, leva muito isso em questão. Essa análise do contexto histórico desses historiadores ganha uma importância muito grande também. Bom, aqui falamos das grandes eras onde essa visão da Guerra do Paraguai foi se moldando, né? A primeira era que a gente pode dizer foi a era ufanista, a segunda era essa, no qual os intelectuais entendem a Inglaterra como a grande arquiteta da guerra, e a terceira, que é o que a gente vai falar bastante nesse vídeo, é uma que vem dos anos 90 para cá, mais especificamente, fruto de análises mais sóbrias, por assim dizer, que entende a Guerra do Paraguai como um conflito regional,
como um desentendimento regional. E aqui ela é crítica, porque ela não compra a ideia ufanista, ela é bastante científica, por assim dizer, nessa visão. Ela tem um olhar crítico, mas ao mesmo tempo rejeita a visão de que a Inglaterra foi a arquiteta da Guerra do Paraguai. Essa nova historiografia, os novos trabalhos, as novas dissertações rejeitam essa visão. Bom, e dentro disso, a gente pode destacar várias obras que foram preponderantes para sustentar essa ideia. Umas fizeram mais sucesso do que outras. Podemos citar aqui, talvez o livro mais famoso com essa visão, que é A Maldita Guerra, do Francisco Doracciotto. Mais recentemente, a gente teve o livro A Guerra do Paraguai, do jornalista Luiz Otaviano Lima. E, sobretudo, a editora Contexto publicou um livro muito interessante chamado A Guerra é Nossa, do historiador Alfredo da Mota Menezes, no qual a tese central do livro dele se dedica apenas a demonstrar que a Inglaterra não foi a arquiteta do início da Guerra do Paraguai. Ele traz uma robustez de fonte bem grande, citações as mais diversas, para corroborar esse ponto e deixar bastante claro. Porque até hoje, pessoal, ainda existe esse debate. Você vai encontrar historiadores até hoje sustentando essa tese de que a Inglaterra foi a arquiteta do início da Guerra do Paraguai. Por isso que, apesar do consenso acadêmico atual trazer essa ideia de que foi um desentendimento regional, você vai encontrar ainda esse debate aceso, pessoas falando que foi a Inglaterra a grande arquiteta. Por isso, ainda é muito pertinente a gente ler essas obras, a gente trazer esses argumentos à luz novamente. E bom, nesse vídeo eu vou tentar trazer um apanhado geral de toda essa leitura, essa nova concepção do início da guerra, né? E para entender bem, a gente tem que ter duas coisas em mente. Dois fatores que foram fundamentais para o início da guerra. O primeiro fator, podemos chamar de um fator ideal, fator das ideias, um fator intelectual, que é a disputa, o embate entre o conservadorismo e o liberalismo. E o segundo fator, que é um fator material, por assim dizer, é um embate material, foi literalmente uma guerra. A Guerra Civil Uruguaia, que foi preponderante para o início da Guerra do Paraguai. Então vamos dissecar aqui esses dois fatores. Primeiramente, esse fator ideal. Naquela época, pessoal, naquela região, se tinha um embate entre o conservadorismo e o liberalismo. E muito importante aqui dizer, conservadorismo, naquela época, naquela região, dizia respeito às ideias mais autoritárias, a autocracia, a ideia de que você tinha que exercer o poder de forma mais direta, e o liberalismo, ele tinha a noção de que o poder emana das instituições representativas. E basicamente você tinha o Paraguai, que vinha dessa tradição conservadora, um país que era autoritário já há muito tempo, antes de Solano. Você tinha o Uruguai com o Partido Blanco, que estava justamente em guerra com os colorados, no caso o Partido Blanco mais conservador, mais autoritário, e facções argentinas, ali que cultivavam essas ideias conservadoras. Um adendo muito importante aqui, não fique bravo. Quando eu falo que o conservador era autoritário naquela época, eu quero dizer que um conservador ele era autoritário naquela época e naquela região. Isso não quer dizer que o conservadorismo em toda a história, em todas as regiões, seja sinônimo de autoritário. E aqui a gente precisa de entender um pouco de história intelectual, sobretudo com as ferramentas que o Reinhard Koselleck oferece para a gente, no qual os termos, os conceitos, eles possuem uma evolução histórica e cada um tem o seu significado no tempo, no espaço, certo? E um exemplo muito claro disso aqui, a democracia. A democracia de hoje aqui do Brasil, a democracia mundial contemporânea, não é a mesma democracia da Grécia antiga,
de quando surgiu a democracia. Só um adendo rápido, só para alguém pode torcer o nariz, porque eu chamei um termo ou outro de autoritário e tal. Relaxa, não fica bravo. E do lado liberal, você tinha a Argentina, com um país que já estava desenvolvendo as suas instituições, tentava ali fazer um governo liberal, e o Brasil. E o Brasil que tinha suas instituições, que tinha na sua gênese essa ideia liberal. E óbvio, pessoal, por aqui tem que ficar claro, né? Óbvio que não era um liberalismo perfeito. O Brasil tinha uma escravidão horrível, você tinha as oligarquias dominando, mas dentro da Constituição você tinha essa ideia liberal plasmada, você tinha tentativas de construções de instituições para fazer esse papel institucional, da mesma forma a Argentina. Já o Paraguai e o Partido Blanco uruguaio, eles não ligavam para isso. Eles simplesmente exerciam o poder de forma autocrática e direta. E essas duas filosofias de poder entraram em choque aqui na América do Sul, sobretudo no Uruguai, com a Guerra Civil do Uruguai. Ela foi um fator determinante. E aqui já entrando no segundo fator, que foi a Guerra Civil do Uruguai, o Partido Blanco estava em guerra com o Partido Colorado, ambos uruguaios. O Partido Colorado de uma visão liberal e o Partido Blanco da visão conservadora. E esses partidos tinham as suas alianças aqui no contexto da América do Sul. O Partido Colorado tinha ali uma aliança muito forte com o Brasil e também com o governo institucional argentino. Já o Partido Blanco, ele tinha uma grande aliança com o Paraguai. E quando você tem a Guerra Civil Uruguaia que entra em choque esses dois partidos e, sobretudo, as duas ideias, você tem todo um distúrbio regional muito grave. E começa a surgir ali o fio condutor que mais tarde iria desembocar na Guerra do Paraguai. Bom, pessoal, mas como que entra Paraguai, Brasil e Argentina no contexto da Guerra Civil Uruguaia? Vamos começar pelo Brasil, pessoal. O Brasil, ele tinha ali no Uruguai uma grande quantidade de habitantes brasileiros que viviam no Uruguai. E o Partido Blanco tinha uma grande hostilidade a esses brasileiros, queria a retirada de direitos básicos desses brasileiros. Já os colorados queriam cultivar a amizade com o governo brasileiro da época. E quando inicia a Guerra Civil, o Brasil fica numa posição muito complicada, que é basicamente o quê? Ora, se eu não ajudar os brasileiros que vivem no Uruguai, eu vou ser visto como um fraco. Eu posso acender ali uma revolta local contra mim, governo brasileiro. Ao mesmo tempo que, se eu fazer uma intervenção num país estrangeiro, eu vou estar automaticamente entrando numa guerra. Perceba a situação complicada que o Brasil ficava, porque Partido Blanco e Partido Colorado estavam numa guerra tremenda e o Brasil ficava numa posição que, qualquer que fosse a sua decisão, ela ia ter efeitos colaterais muito graves, né? Mas o Brasil, no fim do dia, decidiu pela intervenção. Ali no estourar da Guerra Civil Uruguaia, o governo brasileiro mandou tropas para tentar negociar com os blancos, mas a negociação não dá em nada, porque isso é uma coisa que precisa ficar bem clara para o leitor. O Partido Blanco e o Partido Colorado, eles tinham um ódio existencial um do outro. Não tinha a menor condição de chegar em um acordo diplomático, por assim dizer. Era só a guerra que poderia resolver aquela situação. E o Brasil demorou muito para perceber isso. Teve muito desgaste por causa disso. E quando o governo brasileiro manda as tropas para a região, o Partido Blanco já entende aquilo como um ato hostil e, obviamente, as negociações diplomáticas não dão em nada e você tem a guerra e o Partido Colorado vence. Como que o Paraguai entra nessa história? Solano Lopes só reconheceria um acordo naquela região se ele fosse um dos mediadores. O problema era, como o Brasil era o país mais importante da região, ele sempre era o árbitro preterido. E isso irritava profundamente o Solano. Então, o Solano sempre criava ali naquela região uma instabilidade. Ele criava associação com facções rebeldes.
ele sempre estava cultivando ali instabilidade para se colocar como grande mediador, para colocar o Paraguai nessa posição de país importante da região. E, no fim do dia, ele não conseguiu colocar o Paraguai nessa posição por meios diplomáticos, certo? O Partido Blanco termina derrotado, mesmo com Solano ajudando. E, sobretudo, quando a Argentina, que já era parceira do Partido Colorado, e o Brasil, que já era parceira do Partido Colorado, e o Partido Colorado sai como vencedor dessa grande guerra, Solano se vê isolado, porque Solano já não gostava da dominância argentina, daquelas áreas navegáveis da região, e ele não gostava do Brasil como uma figura de árbitro da região. O Solano queria se destacar como um grande, colocar o Paraguai no centro das relações diplomáticas locais. E quando ele vê o Partido Blanco derrotado, vê o Brasil, vê a Argentina e o novo governo uruguaio cercando ele em uma espécie de aliança liberal, ele se sente pressionado. E a gente vai ver no desenrolar histórico, a única saída para ele é iniciar a Guerra do Paraguai. E é o que ele faz em 1864, porque ele entende que a intervenção brasileira, a intervenção argentina na Guerra Civil do Uruguai foi um ultraje, foi uma agressão aos interesses paraguaios da região. E assim nasce a Guerra do Paraguai, um desentendimento regional. É esse o grande consenso acadêmico atual, historiográfico, do que iniciou a Guerra do Paraguai. Tá, e onde entra a Inglaterra nisso? No livro A Guerra é Nossa, o Menezes ele vai trazer diversos pontos e diversos relatos que mostram o quanto a Inglaterra estava, não é que alheia a isso tudo, mas ela não era sequer, e estava muito longe de ser, o ponto central e concomitante de todo esse desequilíbrio regional. Ele afirma o contrário e traz fontes para afirmar o contrário. Olha, a Inglaterra não atuou para a guerra começar e, pelo contrário, ela mandou diplomatas para se encontrar vias diplomáticas para não se ter um conflito armado. Então ele traz fontes e citações, por exemplo, o diplomata Thornton, ele é um inglês que vem para a região para justamente tentar resolver esse problema, estabelecer um diálogo entre as partes. E, obviamente, ele fracassa, porque a guerra acontece, mas a Inglaterra, por vias institucionais, por diversas vezes, tenta se colocar como uma mediadora secundária ali para não ocorrer a guerra. Isso é uma fonte direta que nos aponta que a Inglaterra não foi essa organizadora da guerra. Mas, sobretudo, o Menezes traz outras reflexões na seguinte linha. Ora, não era interessante para a Inglaterra começar aquela guerra. Por quê? Uma guerra resulta em pobreza, em gastos desnecessários com armamento, desequilíbrio fiscal do país, morte da população, um completo desarranjo institucional. Aqueles países ali eram todos parceiros da Inglaterra. E não era interessante para a Inglaterra ter os seus parceiros comerciais fragilizados, porque quem ia sair prejudicado no fim do dia era a Inglaterra. E outro argumento que se coloca muito era que o Paraguai supostamente estava em um processo de industrialização, em um processo de ameaça comercial à Inglaterra naquela região. E o Menezes é muito claro em afirmar que, ora, não existe fontes, documentos que apontem isso, que o Paraguai poderia representar esse grande risco para a Inglaterra. A noção de que a Inglaterra foi a grande arquiteta da Guerra do Paraguai, ela não se sustenta nos atuais consensos acadêmicos, e tudo aquilo foi fruto de um desentendimento local, um conflito entre as filosofias conservadoras e liberais e também os arranjos institucionais daquele momento. Bom, é isso. Meu muito obrigado por você ter ficado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, curte, compartilha, manda para o seu colega, siga as nossas redes sociais aqui e encontro você na próxima. Muito obrigado.